Olá, meus queridos amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso planejamento de casos clínicos. Nosso planejamento de caso clínico está seguindo uma sequência, turminha. Nós estamos pegando 4 casos por dia, mais ou menos, e eu tenho mandado um direct para a pessoa dona do caso, tá bom? Ixi, nos anteriores eu nem fiz isso. Não, mas eu fiz hoje. Então, da agora para frente, a gente está fazendo isso para quê? Para a pessoa que é o mais interessado poder assistir o seu próprio caso. Aí, pessoal, tenham paciência, não fiquem preocupados com o planejamento do seu próprio caso. É interessante, a gente vai tentar planejar de todo mundo, são mais de 1000 casos, sério mesmo. A gente vai tentar planejar de todo mundo, só que é o seguinte, quando chegar no seu, se o seu demorar, você não vai nem estar preocupado, porque você já vai ter aprendido a fazer o planejamento. Porque nós estamos aqui, Flávia, não é para simplesmente mostrar o que deve ser feito, mas nós vamos discutir o que nós faríamos, né, se a gente tivesse esse caso chegando no consultório agora. Então vamos falar com a Juliana Camarante. Esse caso ela enviou, nós vamos discutir agora, porque eu que montei os casos, eles foram chegando e eu fui montando. Então eu sei que ela já colocou um aparelho e ela já enviou agora praticamente alinhado já. Mas é interessante que vocês vejam como estava no início, a gente planeja da forma como que a gente fosse fazer se fosse nosso paciente, e aí na sequência o caso vai estar alinhado. Eu acho que ela já chegou num ponto que ela gostaria da nossa ajuda a partir desse ponto, tá bom? A Flávia quis dizer que o caso já está com o aparelho. Quis dizer que está alinhado e nivelado. Tá bom, vamos lá. Não. Faz de conta então que esse caso está chegando agora para nós no consultório. Ih, Flávia, mas eu não estou vendo a teleradiografia dela. Eu anotei ali, ó. Quem não enviou com panorâmica e teleradiografia, infelizmente a gente não conseguiu colocar aqui, tá? Então quem não enviou, gente, quando for enviar os casos aí, coloque completa. Esse caso eu vi, mas não estava legal, eu acabei não colocando, mas eu garanto que eu vi que você viu o perfil bom. O perfil tá bonito. Ângulo nasolabial normal eu digo, o que é o ângulo nasolabial normal? É entre 90 e 110 graus. Eu considero 90 excelente. O dele dessa pessoa está 90 graus. Linha queixo-pescoço diminuída. É a informação que eu trouxe do perfil, tá bom? Então, perfil bom, mas linha queixo-pescoço diminuída. O que eu quero dizer com linha queixo-pescoço diminuída? É quando, porque tem na literatura alguns números, né, pra gente ver isso. E eu gosto de falar em porcentagem, porque nós não sabemos se aquela foto tá no tamanho real, se aquele paciente tá perto, se a gente vai olhar ele por foto ou... Gente, o que será isso? Não tá funcionando, mas tudo bem. Vocês estão me ouvindo, gente? Dá um joinha aí, quem tá me ouvindo, põe ele parar de mexer no meu microfone aqui. Bom, linha queixo-pescoço em porcentagem. Quando eu falo em porcentagem, é que ela, para estar ideal, para estar num perfil bom, ela tem que ter 80% da AFAI, da altura facial inferior, que é do subnasal até o mento. Então a gente mede essa AFAI do paciente, alinha queixo-pescoço para estar bonita, para ter um perfil bom, bonito, dentro das proporções áureas de Leonardo da Vinci. Como eles estão vendo aqui o meu? O seu eu não tô vendo, não sei. Daqui eu não tô te vendo de perfil. Então 80% da altura facial inferior, que aí fique uma dica legal para vocês. Então eu digo que esse paciente aqui que vocês estão vendo, que eu vi, né, o perfil dele, tem um ângulo nasolabial de 90 graus, excelente. Então eu quero dizer com isso que eu não posso nem abrir esse ângulo muito, porque senão eu vou estragar. Principalmente porque a linha queixo-pescoço está diminuída. Certo. Se eu tenho um ângulo bom, e vamos supor, então já vamos adiantar aqui. Se a gente fizer extrações nesse paciente, eu já tenho uma linha queixo-pescoço diminuída. Com a extração, eu vou fazer o que com o meu lábio? Abrir o ângulo nasolabial, levar esse lábio para trás. Vai prejudicar muito esse perfil. Tudo bem. Tá? E aí, agora planeja. Só que eu quero saber uma coisa. Você está falando que levar o incisivo e o lábio para trás
vai estragar o perfil desse paciente. Desse paciente aqui, tá? Flávia, aqui, mas nós estamos vendo aqui que esse paciente ele tem bastante apinhamento, ó. Sim. Certo? Uhum. E por ele ter muito, não diria que é um absurdo, mas ele tem bastante apinhamento. Nós poderíamos considerar aqui, ó, para colocar esse canino aqui nesse espaço, inclusive, turminha, essa é a conta que vocês poderiam fazer, tá? Ó, tem uma luz aqui, ó, cadê? Tem uma luz aqui, mas essa luz aqui não vai atrapalhar a gente não, tá bom? Mas a conta que eu gostaria que vocês fizessem é o seguinte: para eu conseguir colocar esse canino aqui, Flávio, eu tenho aqui hoje, real, eu tenho um espaço de que? 2 milímetros? Mais ou menos? Uns 3 milímetros. 3, tá. O canino, vamos supor que tenha 7, 8. Então falta 5 aqui. Sim. Certo? Um pré-molar, ele tem 7 também. Uhum. Então sobraria 2. Uhum. Vocês entenderam a continha? Entenderam a conta? Ó, eu tenho um espaço aqui para eu encaixar esse canino, que é mais ou menos de 3 milímetros, mas o canino tem 8. Então tá faltando 5. Tá faltando 5 de um lado. Eu posso, às vezes, tirar um pré-molar. Se eu tiro um pré-molar, eu vou conquistar 7. Mas eu precisava de 5. Então quer dizer que sobrou 2. 2 eu posso perder a ancoragem. Mas de um lado só? Calma, eu vou chegar do outro lado. Nós vamos brigar demais hoje. Não, vai não. E eu não tô falando... eu quero que ele chegue do eu outro não lado. tô falando para você extrair. Por calma, favor. Calma, eu tô só... Ele tá só querendo me contradizer um pouquinho, porque senão não seria ele, sabe? Deixa eu tentar tirar essa luz daqui, mas não tem jeito, vai ter que ficar assim. Tá bom. Mas na verdade, o que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo só fazer o advogado do diabo. Para quê? Para desenvolver o raciocínio deles. Claro. Então de cá, Flávia, eu tenho mais ou menos o meu canino, ele tem quantos milímetros? 8. Vamos falar, 7, 8. 8 milímetros. Só que aqui de espaço eu tenho mais ou menos 5. Falta 2 para ele encaixar aqui. Uhum. Falta 2 para ele encaixar aqui e de cá falta 5. Então, na verdade, eu tenho, está faltando 7 milímetros. Uhum. Desse lado, se eu tirar mais um pré-molar, vai sobrar muito espaço aqui. Vai. Certo? Uhum. Mas tem um apinhamento anterior também, mas aqui é pouco. É leve. É leve porque o apinhamento anterior, ele não pode contar muito aqui, porque eu posso, esse pequeno apinhamento, se eu alinhar e nivelar, eu posso protruir um pouquinho. Sim. Porque o perfil pode protruir um pouquinho. Pouco. Bem pouco, mas pode. Aqui vai ser muito pouco. Tudo bem. Perfeito. Então eu estou pensando o seguinte, nós temos duas opções. Estou querendo ouvir mesmo. A opção número 1 seria exodontia de 2 prés. Você não viu nem se está de classe 1, gente? Cara maluco. Eu estou olhando, eu estou só pensando por enquanto. Tem mordida cruzada, molar cruzada aí do lado direito. Vem cá, ó. O que eu queria te mostrar, Flávia, é assim, olha, a relação do pré com esse canino aqui está de classe 1. Uhum. Então, se eu colocar esse canino no lugar desse pré-molar, eu vou ter uma relação de classe 1. Uhum. Só tem um detalhe, aqui ó, eu tenho uma meia classe 2. Estou só pensando, a gente está só conversando. Uhum. Ok? Só que está cruzado. E quando está cruzado, a gente não tem essa informação. Boa. Eu vou ter que concordar com você. Ah. Primeira coisa que você faz é descruzar. É descruzar, porque daí que você vai ver o que realmente está de classe 1, de classe 2, de classe 3. Deixa eu dizer uma coisa então, eu não vou ficar aqui divagando, mas é importante as pessoas entenderem como é que vai fazer meu raciocínio. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Sabe o que eu estou pensando em fazer? Quando eu vejo uma boca como essa, a Flávia falou que o perfil tá bom, que não pode retrair. Você falou isso? Sim. Só que quando eu vejo uma boca como essa, me dá muita vontade de extrair. Você sabe por que me dá vontade de extrair? Principalmente por conta desse incisivo aqui, ó. Desses incisivos, ó. Dá uma olhada aqui, Flávia. Olha a retração que já tem esse incisivo e o apinhamento que nós temos aqui embaixo. Por que me dá vontade de extrair, turminha? Para eu trabalhar nesse caso sem extração nenhuma, eu vou ter que protruir os dentes. Regrinha, em um apinhamento bem leve, essa protrusão não faz mal nenhum se você tiver um fenótipo gengival tão delgado assim. Porém,
Como eu tenho bastante apinhamento somado com a gengiva com pouca ceratina, uma gengiva muito fina, é um risco que eu vou correr jogar esses dentes para frente. Então, se eu puder, é o planejamento desse caso, Flávia, se eu puder fazer extrações, ainda não sei se são 4 extrações, se são 2, mas se eu puder fazer extrações nesse caso, preservando o perfil, usando para consumir o espaço da extração o meu apinhamento, eu escolheria a extração. O que você acha? Agora eu vou esperar a sua opinião. Eu travo numa dessa, porque eu Você vou travou? pelo perfil. Eu vou pelo perfil. Agora vamos ver aí, ó. Como que tá já. Você viu? Eu vi. Turma, eu vou tirar os comentários, vocês precisam ver isso aqui, tá? Aguenta aí, depois eu ativo de novo. Ó, eu não tinha visto o andamento do caso, tá bom? O caso foi montado, um aparelho autoligável. Olha só que cuidado interessante da nossa colega. Ela está tendo sim cuidado com tudo que está acontecendo, porque ela amarrou aqui a distância, não veio passando o fio de qualquer jeito, mas olha o que eu já estava prevendo. Tá bom? É aqui. Eu estava com o dedo lá, você viu? Você está vendo que está aumentando bastante essa retração gengival? Para esse dentinho aqui encaixar, para esse dentinho chegar para vestibular, ainda vai acontecer mais vestibularização desse incisivo ainda, mais um pouco. E quando acontecer essa vestibularização, pode piorar essa gengiva aqui um pouco mais. Ah, mas eu posso fazer slices, eu posso fazer torque lingual de raiz. Tudo bem, são recursos que dá para fazer. Mas muito provavelmente eu acho que eu teria evitado isso antes. Vamos ver uma coisa aqui, Flávia? Tem que pensar. E outra coisa, Deixa... mais uma prova, e a prova concreta de que somente colar o autoligado e passar o fio não é a solução para tudo que normalmente hoje é dito. Eu amo autoligado, nós usamos autoligado. Hoje, aqui no consultório, aparelho convencional eu quase não colo mais. Show de bola. Mas o planejamento, o diagnóstico, a gente continua fazendo da forma convencional. Você sabe o que a gente tira de conclusão aqui, que talvez seja uma informação que a gente pode levar para casa? Eu sei que tem alguns colegas, tem alguns ortodontistas que me acompanham, porque eu recebo essas mensagens, e eles falam assim, cara, eu tenho um caderninho de dicas. Uma hora eu quero o xerox desses caderninhos, viu? Porque aí eu vou fazer um livro de dicas para dentistas. E esse caderninho de dicas, você pode anotar mais essa dica aí agora. Grande apinhamento, onde você percebeu uma protrusão dos incisivos a ponto do aspecto da vestibular óssea dos incisivos inferiores, está com aquele aspecto de costela de vaca. Toma cuidado, você tem muito apinhamento, toma cuidado. Ah, mas eu faço um pequeno desgaste. Mesmo assim, toma bastante cuidado, tá bom? E agora? Agora já tá assim, ela tá aí, né? Tá na sinuca de bico, que como falamos aqui em Minas Gerais. Coloca todas as fotos. Eu já vou dar a solução. Não, mas coloca aí para eles Posso? verem. Aí, Deixa eu dar a solução. Espera. Só para vocês verem que praticamente descruzou, né? Falta um pouquinho. Não, teríamos que ter descruzado totalmente esse molar para dar essa informação. Mas esse lado direito ficou de meia classe 2 e o lado esquerdo ficou de classe 1. Então nós temos aí outro problema, porque eu olhei também, a linha média superior não está desviada. Não tá? Não. Tudo bem. Está coincidente com a face. Então é uma informação preciosa. Talvez seja a mais preciosa a informação se a linha média superior está coincidente com a face. É a mais preciosa no caso de uma classe 2 unilateral dessa.
Posso continuar uma coisa aqui agora, baseado nessa informação? Pode. Se a linha média superior está coincidente com a face, você não pode tirar essa linha média do lugar. Jamais. Então, e nós estamos pensando aqui em fazer uma pequena retração, porque a gente tem que colocar a raiz do dente dentro do osso. Porque assim, professor, o perfil é importante? Muito. Mas ele pode perder um dentinho como esse? Não. Não pode. O Hélio, posso extrair esse dente e de repente manter só 3 incisivos? Olha, eu acho que você vai terminar com um overjet um pouco acentuado e talvez uma mordida profunda. Eu não tiraria um incisivo. Já que a linha média superior... Se bem que se tirasse esse que está comprometido, talvez fosse a solução dos problemas ainda. Então nós temos como opção de tratamento agora exodontia de um incisivo inferior, que é esse incisivo que está comprometido. Só essa foto, porque não está dando para eles verem ali, ó. Espera aí que não tem jeito. Vamos lá. Aí, ó. Para vocês verem como que ficou aqui, ó. Então nós poderíamos fazer exodontia de um incisivo inferior, esse que está comprometido, acaba de alinhar e nivelar. Pode acontecer, por ter extraído um só incisivo inferior, pode acontecer desse paciente ficar com a mordida levemente profunda e um pequeno overjet. Aí talvez eu fizesse um pouco de desgastes, slices superiores. Pronto, talvez seja essa a opção mais fácil de fazer. Só que nós temos outras opções também. Como a linha média está centralizada com a face, Flávia, nós teríamos que extrair 2 pré-superiores e um pré-inferior. E um pré-inferior do lado esquerdo do paciente, que é o lado oposto desse aqui. Isso. E talvez fosse interessante extrair os segundos prés. Por quê? Porque nós precisamos de pouca retração. Essa é uma segunda opção. Uma terceira opção, que eu acredito que eu faria aqui no consultório, eu colocaria 2 mini implantes extraalveolares superiores, faria a retração superior em bloco de mais ou menos uns 4 milímetros, e o inferior eu faria a retração do lado oposto a esse. Só do lado esquerdo. Que é o lado... Cadê, Flávia? Tá aqui? Que é o lado esquerdo, ó. Ou são 3 extrações, então assim, para resumir, né? Ou são 3 extrações, 14, 24 e 34, ou são 3 mini implantes, superiores 2 e um inferior esquerdo. Ou extração de um incisivo inferior. Então, o autoligado não salvou da extração aí, a não ser que o mini implante venha te socorrer. Show de bola. E não tá ninguém aqui falando mal do autoligado, tá? Tá super bem coladinho, alinhou bonitinho. Tá tudo o caso bonitinho. tá andando bem. É daqui pra frente que agora precisam ser tomadas as decisões aí, né? Tem, acho que é o Gabriel, tá perguntando se a gente conhece o conceito linha. Conhecemos, achamos, assim, os meninos, né, que idealizaram, eles são show demais. Glauber é show de bola, um cara demais. muito, extremamente inteligente. E você pode utilizar o conceito linha. O conceito linha aqui nesse caso, eu acredito que ele faria... O grande problema aqui, gente, não é o conceito, o bracket ou o que for. O problema é a ausência de gengiva ceratinizada. É um problema do paciente. Não é o bracket, tá? E outra coisa, vocês podem observar um negócio interessante, porque o conceito linha, tanto o conceito linha quanto os conceitos, por exemplo, dos brackets da filosofia Damon, a gente tem a possibilidade de fazer os incisivos inferiores fazerem um torque lingual de raiz e vestibular de coroa para proteger, para que uma raiz dessa... Proteger esse periodonto aí. para que uma raiz dessa não vá para vestibular como essa aqui foi. Mas o grande problema aqui, o paciente tinha tanta deficiência de gengiva ceratinizada que o que aconteceu aqui foi o seguinte: a nossa colega ela está num fio redondo de níquel titânio ainda e já aconteceu essa perda de gengiva.
O fio redondo de níquel titânio, mesmo que você esteja usando um bracket com torque lingual inferior, o torque não deu tempo ainda de ler o torque. Os primeiros fios são delgados assim mesmo, os primeiros aí fios teria são acontecido redondos. em qualquer prescrição de BRAT, digamos assim. Ó, se usar propulsor do lado da classe 2, estão perguntando. Eu ia chegar nesse assunto antes da gente pular para o próximo, porque se esse paciente não tivesse esse problema periodontal todo, tivesse uma sínfise muito boa, que a gente não conseguiu ver porque não tinha, né? Eu não coloquei a tele. Se tivesse tudo muito bem, qual seria a resolução aqui com um paciente que tem a linha queijo pescoço pequena? Não porque iria mudar, não é Poderia isso. usar um propulsor ou uma classe 2 do colocar uma mola na distal do 43 aqui, pode tirar da bateria aí. Colocaria uma mola na distal do 43, até ele ficar de classe 1, faria a mesma coisa no pré-molar e colocaria um propulsor sem sombra de dúvida. A questão toda que nós planejamos essas extrações foi justamente por causa do periodonto. Não foi... Então, se colocasse um propulsor aqui, iria jogar os incisivos para vestibular. Mais. Claro, a gente pode fazer torque, resistente, lingual aí, poderíamos trabalhar isso também, mas a questão toda foi que aconteceu essa perda de osso e gengiva aqui. Falaram do perfil, né? Esse perfil não iria piorar, mas aí a ideia eu achei boa de tirar os segundos press e, melhor ainda, fazer mini implante no lugar das extrações, né? Tem muito questionamento aqui, se o perfil tá bom, por que extrair? Gente, é até bom falar isso com eles. Isso é muito bom, muito Posso tirar o comentário, Flávio, um pouquinho? Só pra você... Só para eu conversar? Ele tem que ficar vendo ele. Não, mas senão você não vê eu falando. Você tá chata hoje, hein? O que eu queria dizer é o seguinte, tem uma coisa que a gente traz lá da nossa especialização, que é aquela frase assim, cuidado, perfil, quando você não pode mexer no perfil, não extraia. E não é bem assim, turma, mas escuta o que eu vou dizer agora. Porque tem as exceções. O perfil, você não pode retrair. Você não pode retrair os dentes. Para tudo. Para tudo. Você viu que mudou? Anota isso. Porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você pode extrair se você não for retrair. Ô Hélio, mas qual é o caso que eu extraio e não retraio? Sabe aquele... Eu vou no extremo, tá? Sabe aquele pré-molar que você... Aquele canino ectópico que está bem alto e você tira um pré-molar e o canino substitui o pré-molar? Você simplesmente desce o pré-molar no lugar do... Você simplesmente desce o canino no lugar do pré-molar, você extraiu, você desceu o canino e não mexeu zero, nada no perfil. Então o que a gente tem que pensar é assim, nesse caso, se eu pensar em fazer extrações, eu tenho que pensar às vezes em fazer extração de segundo pré-molar, ou eu tenho que pensar numa maneira de conquistar espaço, fazendo uma pequena retração inferior, ou pelo menos não deixar os incisivos inferiores irem para vestibular, para que eu consiga salvar esse dente aqui. Então o perfil dele tem que ser avaliado com muito critério, porque será que eu posso levar esse perfil 2 milímetros para trás? Se eu puder levar esse perfil 2 milímetros para trás, eu salvo esse dente aqui, ó. Salva. Certo? E aí eu vou estragar o perfil com 2 milímetros de retração? Não vai, né? Não vai, pelo que eu vi, não. Tá lá bom. Nesse paciente. Informação para o caderninho de dicas que vocês têm aí. Quando você leva o incisivo superior e inferior para trás, vamos pensar no superior. Normalmente um lábio normal, um lábio grosso, normal, ele acompanha 50% do espaço. Ele retrai metade do que você retraiu,
com a retração do incisivo. Eu consegui explicar? Mais ou sim. menos, né? Se você chega 7 para trás, o lá vai 3,5. Aí, a Flávia tá ficando didática agora. Pelo amor de Deus. Vamos passando pro da frente, qualquer coisa eu dou uma voltadinha aqui para não atrasar, tá? Que a gente vai vendo mais um caso. Tá, deixa eu só dar uma clareada para Juliana aqui, que é a dona do caso. Ju, seguinte, pensa numa coisa. Se você já tem habilidade com os mini implantes extraalveolares... Ó, aí já vou emendar. Mini implante sem extração? Sem extração. Sim, só extrai terceiros molares se existirem aí, tá? Isso mesmo. Ju, se você tem habilidade com os mini implantes extraalveolares, eu trataria esse caso com esses mini implantes. Por que eu trataria com esse mini implante? Porque eu vou retrair só o tanto que eu preciso para conquistar espaço e para talvez conseguir fazer uma pequena retração, principalmente nesse incisivo. Olha só, se extraísse aquele planejamento de extrair o incisivo inferior, aí utilizaria mini implantes no superior? Não, aí acho que não não seria necessário. O negócio teria que descruzar primeiro para ver o que ia acontecer ali, o que ia sobrar. Então, descruzar é o ponto principal aí. E talvez essa observação da Flávia seja muito importante, principalmente falar isso para a dona do caso, porque assim, se você descruzar esse molar, você vai observar qual é a real oclusão que esse paciente tem. Não tome nenhuma decisão a partir de uma fotografia, de uma imagem estática como essa que nós estamos vendo aqui. Porque, por exemplo, se você se esse paciente, a hora que você descruzar, manipular em relação cêntrica, se ele estiver numa classe 2 completa, aí a conversa muda completamente do que nós falamos. Nós estamos, assim, dando a nossa opinião, conversando sobre essa foto. Exatamente. Se chegar lá na clínica, você conseguir enxergar outras coisas, aí pode ser que mude. O Fernandinho aqui, o nosso Fernando querido, enxerga gengival antes de iniciar a mecânica. Eu não entendo nada de periodontia. E quando eu falo nada, eu acho que é nada mesmo. Menos zero? Mais ou menos. É menos do que zero. Uhum. Pelo que eu ouço falar, assim, os burburinhos, é que esse enxerto tem que ser feito apenas depois da remoção do aparelho. Então, mas eu não tenho essa informação. De repente a gente pode buscar isso. Então Quem é periodontista aí, que entende, poderia nos dar. Então eu vou no meio termo aqui, ó. Importante é o seguinte: por que essa raiz está desnuda? Nossa, gastei o meu vocabulário agora, né? Por que houve a retração dessa gengiva? É porque a raiz está comprimindo a tábua óssea vestibular. Se a gente fizer, Fernandão, te amo de coração, você sabe disso, não estou discordando de você. Ele está perguntando bem, não está afirmando. Ele falou aqui, mas eu acho que é uma pergunta. Fernando, mais uma coisa para a gente pensar. Mas o Fernando é implantodontista, ele entende. Se eu estiver errado, Fernando, você pode me corrigir. Não sem problema algum, mas uma coisa importante. Por que essa gengiva está retraída? É porque a raiz do nosso incisivo lateral está comprimindo a tábua óssea vestibular. Ponto. Se eu faço um enxerto com essa raiz comprimindo a vestibular, ou se de repente eu trago a raiz para dentro do osso e faço um enxerto, qual é a chance maior ou menor de perder esse enxerto? É isso que a gente tem que levar em consideração, tá? Então você precisa bater um papo com o seu periodontista e dizer para ele assim, cara, eu consigo pegar a raiz desse dente e levar para dentro, levar para a lingual. Se eu conseguir levar essa raiz para a lingual, fica melhor para você fazer o enxerto da gengiva? De repente ele vai falar, sim, fica bem melhor para eu fazer. Olha, tem uma pergunta massa aqui que eu achei que todo mundo deve ter pensado nisso. E o Invisalign daria para usar nesse caso? Ai, meu Deus, aí, não sei. daria, claro que daria e resolveria. Só que ia ter que fazer tanto slice, porque a gente trabalha com alinhadores, sabe que a base deles é o slice. Se bem que o Invisalign faz extração. Se fosse outro sistema de alinhadores, talvez fosse slice. Daria para usar Invisalign, só que aí pensando em extração também. O que nós temos que lembrar, gente, é o seguinte: o sistema Invisalign, ele é um sistema que se aproxima
muito da ortodontia convencional. Tanto é que é difícil, mas é possível fazer um torque lingual de raiz. É um pouco mais difícil, mas é possível criar uma expansão, tanto lateral quanto anterior, no sistema Invisalign. É obrigatório sempre fazer slices com ele? Nem sempre. Mas o que vai acontecer? Numa situação como essa, daria para usar o sistema? Daria, mas você vai ter que, do mesmo jeito, raciocinar. O princípio desse caso é levar esses dentes um pouquinho para trás para colocar esse incisivo dentro da base óssea. Ponto. Pode ser com ortodontia convencional, com autoligado, com Invisalign, como que você quiser. Nós precisamos mudar esse caso. A sua conduta, acho que a maioria das perguntas é assim, a sua conduta, se fosse esse paciente quando ele tivesse chegado lá no início, sem estar desse jeito aqui, ó. A sua conduta clínica. Agora, posso falar? Sim, posso. Tá todo mundo esperando por isso. A minha conduta clínica, vocês viram que a partir do momento que eu vi aquele dente, eu imediatamente falei para a Flávia, eu extrairia para conquistar espaço. Por quê? Porque eu me assustei com aquela protrusão da raiz do incisivo na tábua óssea vestibular, prevendo que isso aqui poderia acontecer. Juro por Deus que eu não tinha olhado Ele não viu o caso, eu que montei os casos. Então veja só. Aí depois a gente foi discutindo do perfil e eu decidi que a minha conduta, a hora que esse paciente chegou, a minha conduta seria colocar os 2 mini implantes superiores e um inferior, fazer uma pequena retração de uns 3 a 4 milímetros, que eu sei que 4 milímetros de retração nos incisivos superiores vai acarretar em 2 milímetros só no lábio, que não vai mudar nada praticamente, e no inferior eu também retrairia principalmente do lado esquerdo, porque o lado direito eu não posso retrair, porque nós temos uma meia classe 2, então eu retrairia do lado esquerdo também com mini implante extraovular, com o objetivo de conquistar o espaço e, no mínimo, não deixar esse incisivo protruir mais do que ele está protruindo. A Lawandinha, nossa amada Lawanda, está falando que alinhador para controlar o torque é muito bom. Quem domina o alinhador realmente é bom para muita coisa. Tem uma pergunta que a pessoa falou assim, mas por que 3 extrações se fosse fazer? Você faria as 3, né? Se fosse fazer extração, sim. Então, a sua conduta, nesse caso, não desse jeito. Eu faria os mini implantes. Faria os mini implantes. Se fosse extração ou mini implante, que seriam 3 também. Ou 3 extrações. É porque a linha média superior está coincidente com a face e a pessoa está de classe 2 só de um lado. Então, eu tiro um pré-molar superior desse lado aqui, ó, já vai entrar de classe 1. Do lado de cá, ele já está de classe 1. Se eu tirar só um pré daqui, esse paciente ficaria de classe 3. Por isso que a gente tiraria 2 prés de cá ou 2 mini implantes de cá. Perfeito. É obrigatório fazer a extração de 2 prés aqui para esses 2 caminhos superior e para um trás. inferior. Posso mudar, Vamos, Flávia? gente, senão a gente não consegue. Tem muito caso pra gente Vamos ver o caso da Isa? Vamos pra frente. Depois Isa, a gente tenta responder, tá? Isa, não sei se você tá aí, meu anjinho, mas olha aqui, ó. Esse é para você, tá? Esse é o seu caso. Que casinho complicadinho, Flávio. Eu achei meio complexo. Esse aí, olha. Aí eu anotei lá, tem a tele dele aí, mas eu anotei a linha queixo pescoço dele na foto de face estava aumentada. Na tele não dá pra ver, mas estava aumentada para a idade dele, tá? Por que eu falo para a idade? A linha queixo pescoço, o ideal em crianças antes do surto de crescimento, ela está um pouco diminuída em relação ao normal. Durante o surto de crescimento, a mandíbula tende a crescer e aí fica normal essa linha aqui de pescoço. E para a idade estava grande. Tem alguma ausência de algum dente aqui? Eu não vi, eu não fiquei prestando atenção. Central, na hora que eu montei, lateral, canino primeiro e segundo pré. Central, lateral, os caninos, pré, tá tudo bem, né? Tá. Bom. Tá difícil, é um caso, né, digamos... Você sabe por que eu penso que ele é um caso mais complexo? Por causa desses incisivos inferiores muito compensados já. Isso me preocupou.
eu vou falar pra vocês, assim, com toda a sinceridade do mundo, com todo o amor que eu tenho pela ortopedia, que todo mundo sabe que eu tenho. Se esses incisivos, o caso poderia ser idêntico ao que está aqui, ó. Se esses incisivos estivessem um pouquinho melhores, mais bem posicionados, ou seja, menos lingualizados, menos compensados, eu não teria dúvida alguma, mas eu fiquei um pouco receosa de, às vezes, colocar uma ortopedia só aí. Sabe o que eu faria nesse caso? Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta, porque você que viu o perfil dele. Nós estamos vendo o perfil aqui na teleradiografia. Vamos ampliar um pouquinho? Olha lá, o ponto A e o ponto B, a distância que está e esse incisivo já bem posicionado na base óssea, sabe? Me preocupou. Vamos pensar por um lado aqui, escuta essa. Se eu tenho um ângulo nasolabial aqui que está mais ou menos em 90 graus, vê se você concorda. Tá dando para ver ou tá muito ruim ali para eles, né? Não, tá bom, tá bom? Deixa assim. Deixa assim? Se o ângulo nasolabial, não, ele não tá 90 não, ele tá um pouco mais de 90. Mas eu poderia fechar esse ângulo nasolabial um pouco, você concorda? Eu poderia levar esse lábio superior um pouquinho para frente? Na foto dele até não, mas por aqui sim, e aqui ele tá realmente perfil. Ah, entendi. Então eu acho que sim, eu acho que poderia. E aí eu vou falar duas coisas que eu faria e por quê, né? Se ele tivesse o incisivo mais bem posicionado, eu colocaria um SN3 com um arco de Eschler e barra ondulada, talvez superior e inferior no início. Coloca lá na foto de frente dele de novo, porque a mordida está bem aberta. Então eu não colocaria uma mola frontal aí ainda no superior. Então, SN3 com arco de Eschler, mola de conquista de espaço para o 12-22, barra ondulada inferior e superior. Mas, olhando essa tele do jeito que eu vi, a gente tem que ter esse feeling, né? Eu faria disjunção e máscara facial nesse menino. Eu vou te contar aqui, sabe o que eu faria nele? As duas coisas. Começaria com... Faria a disjunção e máscara e colocaria o SN3. Depois. Era isso que eu ia... Mas, gente, você não deixou molhar o bico? Inicialmente, até por causa da gravidade desse caso, nós até concordamos agora com isso, né? Em colocar um IRAX, no caso do disjuntor que a gente usa hoje é o IRAX, com a máscara facial de Petit, que é o que a gente gosta de usar. Porque já para qual o disjuntor que você usa? IRAX e a máscara de Petit. 6 meses, se o paciente usar muito bem, usar 16 horas por dia durante 6 meses, essa mordida, você vai ver que você cria um degrau sagital já. O ponto A já vai ficar à frente do ponto B. E aí você pode tirar essa máscara e imediatamente entrar com SN3, com arco de Eschler, com barra ondulada superior e inferior, que você vai reeducar essa língua, vai manter essa disjunção no lugar. É tudo de bom. Show. Nesse sentido. Gostei. Tem um detalhe que eu queria falar. Sempre tem um detalhe que eu quero falar. Não, sabe por quê? Nesses casos é muito importante você, no caso de criança, que tem uma tendência esquelética duvidosa, num caso sério como esse, pedir uma análise de Laverne-Petrovic. Tá. A análise de Laverne-Petrovic, depois de uma hora a gente conversa mais sobre isso, mas a análise de Laverne-Petrovic, ela me dá uma segurança a mais em que esse paciente é bom crescedor mandibular ou não. Tem uma categoria de potencial de crescimento lá que fala se essa mandíbula tem uma tendência a crescer pouco ou a crescer muito. E aí a gente toma essas decisões quando tá num caso que você tem dúvida. Eu gosto muito de pedir. Show de bola. É muito importante, já me perguntaram algumas vezes, Flávia, assim... Lawandinha tá aqui, ela tá me ajudando. Já me perguntaram... Gracinha. Lawanda foi aluna da especialização. Lawanda foi nossa aluna da especialização. Fantástico. Menina boa. Fantástico. Benza a Deus. Fantástico mesmo. Dedicação fora do normal.
Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o que a gente tem, o que eu tenho feito aqui na clínica? Outro dia me perguntaram, como é que você distingue um paciente que vai utilizar um SN3, que é um aparelho ortopédico funcional, quando ele tem uma tendência a um padrão 3 como esse, ou quando é que você decide a utilizar uma disjunção com máscara facial? Da maneira mais simplista do mundo, se eu manipulo o meu pacientezinho, é claro, peraí, deixa eu só explicar de uma outra forma para não gerar confusão. A partir do momento que eu tenho uma deficiência maxilar grande, se o problema é na maxila, eu tenho que trazer essa maxila para frente. Então eu usaria máscara facial. Ponto. E mais uma vez o perfil, né? Mais uma vez o perfil. Eu não estou dizendo que um aparelho ortopédico funcional não promove desenvolvimento de maxila. Um aparelho ortopédico funcional promove sim desenvolvimento de maxila. Não só transversal. Porém, cada um utiliza a ferramenta que mais se adapta com ela, a ferramenta que domina. Só para vocês terem uma noção, os ortopedistas funcionais tratam um caso como esse sem nada de disjuntor, sem nada de tração reversa. Mas e aí? Eu quero perguntar para você agora, será que todos nós temos esse conhecimento? Não. Então quer dizer que nunca mais você vai tratar um caso como esse? Quer dizer que você nunca mais vai... Você tem que tratar com as ferramentas que você tem e com as ferramentas que você aprendeu e está tudo certo. Então assim, quando eu tenho deficiência de maxila, nós que somos ortodontistas, a gente faz disjunção e máscara facial. Quando nós temos, por exemplo, uma deficiência de maxila, com um certo crescimento de mandíbula, no meio termo, onde o paciente está meio de topo a topo, eu utilizo ortopedia funcional. Porque eu acredito que a ortopedia funcional muda a posição dessa língua. A língua desse paciente está totalmente na mandíbula. A língua precisa estar inserida no céu da boca. A língua precisa estar no céu da boca para desenvolver o palato desse paciente, para fazer um desenvolvimento tanto transversal quanto anterior da maxila, tanto transversal quanto da pré-maxila. Então, se você, por exemplo, tratar esse paciente só com disjunção e tração reversa só, e não se preocupar com a respiração dele, e não se preocupar com a postura dessa língua, ele vai recidivar. Totalmente. Show? Vai recidivar. Cansei de falar. A doutora Bianca está perguntando aqui, nossa queridinha Bianca, o espaço para os incisivos e caninos superiores fecha um pouco com a máscara facial? Na verdade, não é o que nós gostaríamos que acontecesse, né? Mas faz todo sentido o raciocínio dela, porque a máscara facial, o disjuntor não está apoiado nos molares, nesse caso aqui, provavelmente no molarzinho decíduo, e é um disjuntor modificado e vai estar ali apoiado nos caninos, colado com resina nos caninos, e a partir do momento que nós fizermos a tração, pode acontecer. Mas dependendo da quantidade de força, 450 gramas não vai mexer em dente. Nossa, casei muito bem. Bianca, meu anjinho. Vai não, bem. Seguinte, o que a Flávia quer dizer? A força da máscara facial, a gente utiliza quase meio quilo de cada lado. Ou até meio quilo mesmo, de cada lado. Meio quilo de cada lado é para fazer uma movimentação ortopédica. Essa movimentação, ela se torna ortopédica e precisa ser tão pesado o elástico. Mas ortopédico não funcional. Ortopédica. Precisa ser tão pesado esse elástico de cada lado para promover uma certa hialinização nos dentes, que vão servir como uma âncora e trazer a maxila inteira para frente. A maxila cresce. Parabéns, parabéns. Olha só, a dona do caso, nossa queridinha Isa aí, ó, deu uma informação preciosa para nós e nós vamos já fechar o caso dessa forma mesmo. O pai é classe 3 esquelética, então ele é padrão 3. Mãe, mordida cruzada unilateral e mordida de topo anterior. Esse menino, se você não fizer uma disjunção agora, com tração reversa e usar um SN3 com arco de Eschler e barra ondulada depois, ele
com toda certeza vai ficar cirúrgico. E mesmo assim não prometa nada, tá bom? Fala para ele da genética envolvida aí. Fala que nós estamos fazendo o nosso melhor, só que o que acontece? Existe uma genética violenta envolvida. Flávia, se a gente planejar rapidinho, ó, falta 12 minutos ali pro Instagram botar a gente para correr. Lawanda lembrou bem, mandar pro otorrino. O paciente tem que ser avaliado, vias aéreas tem que estar, porque se tiver obstrução nas vias aéreas, o paciente nem com toda a fono do mundo, nem com o aparelho qualquer que a gente venha colocar, ele não vai respirar. Show! Tá bom? Perfect. Falar nisso, Flávia, você quer comentar sobre a via aérea dele? Não, aqui aqui ó, a via aérea superior, a adenoide não está hipertrófica. Aqui tá mais a gordurinha mesmo, mas o espaço aéreo inferior dele tá legal, mas ele pode ter uma obstrução nasal aqui, alguma Perfeito. coisa Então, de todo jeito, manda pro otorrino. Perfeito. A Ana Paula tá com um caso em que o paciente já está bicudinho, não tem como usar máscara mais. Ela tá usando um Biller C e ele não fica de topo excêntrica. Mas olha só, num caso em que eu tô falando agora por mim, vamos ver o que o Hélio acha. Se for para o paciente ficar um pouquinho mais bicudinho, até porque vai crescer, criança e tudo, ou virar um caso cirúrgico, eu deixaria ele mais bicudinho agora. Eu não ficaria pensando tanto no perfil. E talvez deixaria ele nessa fase de crescimento um pouco mais biprotruso, dando a ele uma segunda chance de fazer um tratamento de repente de 4 extrações quando ele for adulto. Concorda com isso? Tudo bem. Se já tem overjet negativo, disjunção em máscara, se tiver compensados incisivos de topo ou quase, tentaria ortopedia. Boa, tração ortopédica. Isso em qualquer idade, gente, foi a pergunta que a gente deixou, não podia calar essa pergunta. Não é em qualquer idade. Essa disjunção com a tração reversa normalmente é feita até o estirão de crescimento desse paciente. Para os meninos varia de uma idade, para as meninas varia outra. Eu gosto muito de pedir a radiografia carpal, que aí a gente não fica preso naquela idade que talvez aquela pessoa... Que a idade cronológica às vezes não coincide com a idade óssea. Não é compatível com a idade óssea, então eu gosto muito de pedir a carpal. Resumindo, você até poderia, vamos supor que você fala assim, não quero pedir a carpal, quer saber, o lugar que eu trabalho, não dá para fazer e tal. Eu faria uma disjunção com tração reversa num paciente com uma idade máxima, com segurança, 16 anos de idade. Mas a gente já viu uma menina com 15 que não aconteceu disjunção, e em pessoas com 18 que já. Por isso que eu acho que... Mas vamos falar essa média aí, fica mesmo, mais... Isso aí. Né? E se a gente conversaria com os pais, explicando que o caso pode ser cirúrgico, converso muito, escrevo na frente, digito no computador, eu abro a televisão assim, digito o que eu estou falando, faço como se fosse um termo de explicação, imprimo, o paciente assina e eu grampeio no contrato do paciente. Show, perfeito. Certo? Vamos lá, Flávia, dá pra gente planejar mais esse caso aqui. De quem que é esse caso aqui, ó? Fran Fontanese. Fran, você tá aí, querida? Paciente é biprotrusa, mas agora foca aqui, bem, ó. Paciente é biprotrusa. Biprotrusa porque eu vi a face e coloquei aqui, tá? Não fecha os lábios facilmente. Pelo que nós estamos vendo aqui, Flávia, ó, tem uma relação de classe 2, mas já perdeu o pré? Perdeu ou ele tá aqui dentro? Não vi. Eu acho que já fez, deve ter feito extração já. Fez não, o prézinho tá aqui dentro, ó. Pai eterno, não vi. Tá, mas ele é biprotruso mesmo? Vamos ver certeza. Realmente o paciente é biprotruso. Gente, né? Como não? Olha lá, não tá aparecendo, tá ficando muito claro. Arruma pra eles verem. Deixa eu ver. Ó a biprotrusão. Ixi, mas não dá pra ver, hein? Pera aí que o Hélio vai arrumar. Não, eu não consigo arrumar tudo na vida, não. Consegue, sim. Isso aqui, ó. Fica com o dedo aí. Vou ficar quieto aqui. Não. Tá, tudo bem. Agora vocês vão ter que... Vocês acreditem. Vocês vão ter que acreditar em nós. Tá bom? O paciente, ele realmente, ele é levemente, Flávia, biprotruso, né?
Olha isso. Biprotruso, 100% de chance. Tá bom. Só que aí, nesse caso de biprotrusão, normalmente, se o paciente está de classe 1 de canino, classe 1 de molar, não vou falar que está aí, mas vamos supor que estivesse, e uma biprotrusão, e essa biprotrusão fosse a queixa do paciente, eu não consigo, eu me acho bicuda, eu não consigo fechar o lábio, a gente planeja extração de 4 prés. Tá, mas deixa eu planejar de uma forma... Nesse caso, o pré já... Deixa eu planejar de uma forma aqui muito simplista. Fran Fontanese faz o seguinte: se você quiser dar um tratamento rápido e rasteiro para esse paciente, se ele não tiver queixa do perfil, se esse perfil tiver levemente protruso, você vai ver a face do paciente, tá? Se de repente o perfil é um perfil protruso, mas aceitável, porque tem aquele biprotruso que é um absurdo, você fala, cara, não dá para não extrair. Mas se esse perfil for biprotruso aceitável, sabe o que você faz aqui? Tira esse pré-molar que está aqui dentro, ó. Tira esse pré-molar que está aqui dentro, alinha, nivela e vai ser feliz. Porque nós não temos nem desvio. Tudo encaixado, gente. Nós não temos nem desvio de linha média. Perfeito. Repetindo, Fran, se o paciente não tiver muito biprotruso, tira só aquele pré que tá retido e acabou. Alinha, nivela e seja feliz. Beijo para todo mundo. Obrigada, gente.